Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês mais uma vez. Como vocês acompanham aqui, eu sou Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje a gente vai estar iniciando nossa quinta aula do livro Mentes Ansiosas. Vou compartilhar aqui para a gente dar início. Deixa eu compartilhar. Então, pessoal, hoje é a nossa quinta aula desse livro, né, do Mentes Ansiosas, que faz parte de uma série de livros da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar com dois outros livros, esse é o nosso terceiro, e falando de um tema muito atual, que é a ansiedade, né? No estudo de hoje a gente vai ter dois capítulos desse material, e o primeiro que a gente vai iniciar aqui falando um pouquinho sobre o transtorno do pânico. Acho que, de certa forma, todos nós já ouvimos falar, uns com um contato mais próximo, outros com um contato mais distante, mas é uma coisa cada vez mais frequente de ser conversada, de ser falada, porque também está se tornando algo mais recorrente na nossa sociedade atual. E falando dos transtornos de pânico, né, ele é um tipo de transtorno de ansiedade que, ele pode atingir dimensões catastróficas, porque os ataques se constituem como crises agudas de ansiedade em proporções muito grandes num espaço muitas vezes pequeno de tempo. E a gente vai começar a entender sobre isso, a gente precisa entender o que é pânico, né. E aí, vamos começar com o entendimento de como é que funciona o nosso cérebro de uma forma bem básica mesmo, tá, gente? Porque para ficar mais ilustrativo esse entendimento aqui para todo mundo. Nosso cérebro, ele tem mecanismos internos que nos ajudam a detectar ameaças e a detectar perigos. Quando esse alerta é negado, é como se funcionasse como um despertador tocando dentro do nosso cérebro, que promove duas reações básicas, tá? A reação é da gente correr, da gente fugir, da gente se proteger de alguma forma daquela ameaça e daquele perigo. Um outro caminho da gente tomar decisões que se façam necessárias para o momento. Então, vamos num exemplo clássico aqui para a gente pensar junto, que é: bom, você encostou a mão numa chapa que está quente, o que que seu cérebro vai falar? Cara, você vai se machucar, tem um perigo iminente ali, você vai imediatamente escolher tirar a sua mão. Então, isso é uma reação. Você está num lugar e começa um tiroteio, você vai se abaixar, você vai se proteger, você vai tentar minimizar os riscos daquela situação para você. Então, esse sistema do cérebro ele é muito importante, porque ele é um mecanismo que funciona como uma autoproteção. É como se funcionasse como um instinto de sobrevivência, de fato. Ele funciona como um sistema de defesa e de autoproteção que explode em reações químicas internas que promovem essas reações rápidas, que se façam necessárias ali de acordo com a ameaça e o perigo que se apresente. Até aí tudo perfeito, tudo ótimo, tudo está funcionando como de fato todos nós precisamos que funcione. Mas, quando isso toma uma proporção maior, chegando até o que o pânico promove, o que que acontece no pânico? Muitas vezes esse mecanismo do nosso cérebro ele está desregulado. Por quê? Porque ele não está conseguindo identificar ameaças e perigos reais. A dinâmica acontece, mas ela acontece com uma frequência muito grande e com base em ameaças que não são reais, que não estão acontecendo de fato. Então, no pânico, muitas vezes um mecanismo que é de autoproteção, que é de sobrevivência, ele está desregulado e funcionando numa intensidade tão grande e com gatilhos tão diferentes que não se constituem ameaças reais, que isso fica como uma constante dentro de você. Essa explosão de reações químicas acontece com uma frequência muito grande que se torna nociva para o organismo. E aí, a gente tem os efeitos de um ataque de pânico. E esses efeitos de um ataque de pânico, eles podem acontecer nos pilares emocionais, cognitivos, no pilar fisiológico e no pilar comportamental. Muitas vezes, tá, gente? Ele vai se manifestar nos 3 ou em 2 ou com mais de um sintoma, então isso daqui é um mecanismo que ele coexiste, né, ele pode
ele pode ter várias manifestações simultâneas, que vão desde preocupação excessiva, medo, pensamento negativo, dificuldade de pensar, de decidir, de se concentrar, até uma manifestação no organismo físico mesmo, palpitação, taquicardia, sensação de aperto no peito, dor muscular, tremedeira, suor, várias manifestações no corpo físico, até a questão comportamental, dificuldade de dormir, medo de certas situações, de evitar certos contextos sociais, medo de que quem quer vir ataque possa acontecer em um ambiente que você se sinta mais fragilizado, mais exposto. Isso tudo vai fazendo com que esses efeitos, né, eles possam ser confundidos inclusive com uma manifestação de uma outra doença. Como exemplo aqui que a gente traz e que o livro trouxe também, muitas vezes o pânico é confundido com uma questão cardíaca, um infarto, porque você começa a ter sintomas que podem ser confundidos, taquicardia, aperto no peito, falta de ar, uma dor muscular muito intensa. Muitas vezes isso pode levar a inclusive uma confusão ali do que está acontecendo. E nesse sentido, tá, gente, o caráter aterrorizante de um ataque de pânico, porque tem caráter aterrorizante, né. Imagina isso tudo começar a acontecer de modo simultâneo, de modo intenso e de modo recorrente com a pessoa, com você. Com a gente, né, na verdade. Então ele é aterrorizante e ele é agravado por esse aspecto imprevisto. Por quê? Não existe uma característica única: "Olha, o ataque de pânico sempre vai acontecer nessa situação, nesse lugar e com esse gatilho". Como o nosso cérebro está sendo estimulado por ameaças que não são reais o tempo inteiro, essas reações elas podem acontecer literalmente em qualquer contexto, em qualquer ambiente. Então, isso acaba trazendo um outro medo para a pessoa que sofre desse transtorno, que é: você não sabe quando vai chegar, você não sabe em qual contexto você vai estar, então você começa a evitar situações que vão te deixar mais exposta, mais fragilizada. Então é o que ela traz aqui, como ele chega sem dar sinais e passa a dominar a vida dessas pessoas, você fica ainda mais ansioso, porque antes você se considerava totalmente saudável e do nada você fica com essa falta de controle das suas reações em situações aparentemente comuns, mas que despertam, algum tipo de crise, algum tipo de efeito exacerbado desse mecanismo de reação química dentro do seu cérebro. Então, como eu falei um pouquinho, introduzi no slide anterior, muitas vezes esses ataques se manifestam tanto fisicamente que eles podem ser confundidos com ataque cardíaco. Então, a doutora, antes de eu passar aqui, só para dar uma breve introdução, ela traz aqui algumas questões que podem ajudar a percepção do que é uma coisa e do que é outra. Mas no final a gente tem a mensagem principal que eu quero deixar também para vocês. E aí, dessa reflexão, ela fala: "Bom, a pessoa teve alguma situação estressante recente? A gente, se a gente estiver passando por uma coisa similar, é uma pergunta importante, teve alguma situação estressante recente? Como é que tá o nível de ansiedade? A pessoa já é muito ansiosa ou, de repente, não é muito ansiosa, mas está muito ansiosa com algum contexto, com alguma coisa que está para acontecer? Como é que tá esse nível de ansiedade daquela pessoa?" Qual é a duração desses sintomas? E a doutora traz que muitas vezes um ataque de pânico, ele tem um ciclo, né? Ele tem ali o pico em torno dos 10 minutos depois que o sintoma começa e dura aproximadamente 40 minutos, tá, gente? Podendo ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, assim, avaliar a duração desses sintomas também é muito importante para conseguir mensurar se é um ataque de pânico ou se é uma questão cardiológica de fato. Histórico pessoal ou familiar de problemas cardíacos, a gente sabe que não é o único fator, mas existe um fator genético também. Então, ter a noção desse histórico familiar, do seu próprio histórico, é muito importante para conseguir avaliar se potencialmente é uma coisa ou outra. Efeitos de calmante ou relaxante muscular. Caso a pessoa tome alguma coisa para poder tirar aquela tensão muscular, isso melhora ou não melhora? Porque, isso faz diferença, né, de você notar se é uma coisa que, eh,
é maior do que a manifestação muscular ou se realmente aquela manifestação está sendo tratada e está aliviando o sintoma. A rotina de exame e estilo de vida. A pessoa é uma pessoa que tem seus exames em dias, faz check-up periódico. Qual foi a última avaliação cardiológica que foi feita? Apontou alguma alteração ou não? A pessoa tem uma rotina de vida saudável? Pratica exercício? Se alimenta de forma equilibrada? Como é que é isso naquele indivíduo? E por fim, o uso de entorpecentes, né? Existem muitas drogas lícitas ou ilícitas, o álcool também é um desses fatores, e drogas ou de outros tipos diversos, às vezes excesso de uso de medicamentos que enfim, são consumidos, drogas inclusive como as também ilícitas que a gente sabe que existem. Como é que é isso? A pessoa faz uso disso, porque isso pode potencializar, um tipo de ataque ou outro. Mas o mais importante aqui, pelo menos na minha visão, é que toda essa avaliação é importante até para isso serenar, porque vamos pensar, se você está no meio de ataque de pânico, que já te traz um nível de ansiedade, de estresse exacerbado, e você ainda acha que está tendo problema cardíaco, isso torna essa ansiedade ainda mais gritante. Então, todas essas reflexões são importantes para avaliar o contexto. Mas o mais importante é esse alerta aqui. Na dúvida, deve-se sempre pecar pelo excesso e ir a uma emergência para uma avaliação médica e cardiológica. Isso é importante, tá, gente? Porque a gente está falando da nossa vida, da nossa oportunidade de estar aqui encarnado, de estar vivendo essas experiências que trazem tanto aprendizado para a nossa vida. Então, assim como a gente não tem um conhecimento técnico, a gente não tem os aparelhos na nossa casa para poder fazer as devidas avaliações, em caso de dúvida, é muito importante procurar um médico, porque ele vai ser a pessoa mais indicada para saber de fato qual é a prescrição exata, qual é o cenário que está acontecendo, se você precisa ter uma atuação ali. No momento para controlar aquele ataque, seja de pânico ou cardíaco, se precisa ser encaminhado para um cardiologista, se precisa ser encaminhado para um psiquiatra, para um terapeuta. Então, assim, na dúvida, é sempre importante procurar aquele que tem a capacidade efetiva de fazer um diagnóstico, e esse alguém é o médico, tá? Isso é muito importante de dizer, porque essas perguntas são ferramentas, não são autodiagnóstico, tá? E aí, também é trazido nesse capítulo uma diferença entre um ataque de pânico e a síndrome do pânico. E aí, a doutora Ana Beatriz destaca algumas das principais diferenças. A gente traz aqui frequência, fatores geradores e possíveis problemas de saúde com manifestação similar. Então, desculpa, eu apertei sem querer aqui. Então, quando a gente fala de frequência, a primeira coisa lembra o que a gente trouxe lá no primeiro slide? Quando o pânico está muito instalado, essas situações de ameaça reais, irreais e que ativam esse mecanismo do cérebro de modo excessivo, elas são muito frequentes. Então, assim, muitas vezes no ataque de pânico, numa síndrome do pânico, o que diferencia é a frequência, porque um ataque pode acontecer uma vez ou mais de uma vez, mas com espaçamento muito grande. Na síndrome do pânico, isso é mais recorrente. Fatores geradores, né? É avaliar o contexto daquela pessoa, muito do que a gente estava trazendo. É uma situação de estresse pontual, é uma ansiedade que está sendo vivida, é um consumo aí de um álcool em excesso, que provocou aquele ataque, ou de repente isso daí é uma coisa muito recorrente. A pessoa está sempre ali com um nível muito grande de estresse, consumindo substâncias, levando uma vida que não é saudável, e não só fisicamente como psicologicamente. Quais são os fatores geradores que cercam aquele contexto da manifestação? E isso vai de encontro a esses possíveis problemas de saúde. No livro, a doutora até traz algumas questões de tireoide que muitas vezes provocam ali efeitos corporais semelhantes ao efeito, similares, perdão, semelhantes e similares ao efeito do ataque do pânico. Então, também
também é importante entender possíveis problemas de saúde que possam existir, que tenham manifestações similares para poder identificar. Então, o ataque do pânico, ele tende a ser algo isolado ou que acontece com uma frequência espaçada, e essa síndrome do pânico é algo mais constante e é algo que a pessoa vivencia cotidianamente na sua vida. Os 2, gente, demandam auxílio médico, porque trazem sofrimento. Mas é como se a síndrome do pânico fosse algo ainda mais instalado e ainda mais presente na vida daquele que apresenta. Então, tá, aí vem o segundo fator de alerta. A gente já veio falando, mas eu venho dar um destaque importante, assim como foi dado no capítulo, que é esse daqui. O fato de a pessoa não poder prever a hora ou o momento de um novo ataque de pânico faz com que ela desenvolva uma ansiedade crescente quanto à situação e ao local onde o próximo ataque poderá ocorrer. E isso, gente, esses transtornos, né, a gente está falando de um nível de ansiedade. O pânico é uma das formas, é um dos transtornos que está associado à ansiedade. E essa situação aí de você, dessa imprevisibilidade, dessa falta de controle e desse medo que você tem, de estar fragilizado, de estar com pessoas que você não tem o mesmo nível de intimidade, ou estar em lugares onde tem muitas pessoas ao redor, enfim, isso traz uma fragilidade que a gente pode falar aqui que é o medo do medo, como se fosse uma gota d'água. Porque o medo do medo é você já está com medo do que você vai sentir, de como vai se manifestar, do que isso vai provocar fisicamente, psicologicamente, e você tem tanto medo de sentir aquilo que você sente medo de sentir medo. E é interessante, tá, porque existem inclusive muitos estudos científicos que falam para a gente o seguinte: quanto mais você pensa em não pensar em algo, mais aquilo se faz presente na sua mente. O que eu quero dizer? Quanto mais a pessoa que está vivendo esse transtorno do pânico, que está vivendo essa síndrome do pânico, pensa que não quer sentir aquilo, aquilo se torna mais presente em sua mente, então potencializa esses fatores geradores. É como se alguém falasse para você agora: olha, gente, vocês podem pensar em qualquer coisa. Vocês só não podem pensar num elefante num campo. Automaticamente a gente pensa no elefante que está no campo, porque o nosso cérebro, ele meio que não consegue interpretar a palavra não. Eu falei, não pensa no elefante no campo. O cérebro pensar no elefante no campo, porque aquilo está tão presente na sua cabeça, quando você fala para você não pensar em algo, você já está pensando nesse algo. Então é meio que essa analogia que a gente traz aqui com o medo do medo. Aquele medo de sentir todos aqueles sintomas se fazem tão presentes que você vive num constante ciclo do medo, tá? E aí, isso também potencializa, a busca por ajuda. Esse é, eu acho que é o único fato bom desse medo do medo, porque você está tão incomodado o tempo inteiro, está tão assustado, está tão na defensiva, que talvez nesse momento haja uma abertura maior para procurar ajuda médica e ajuda psicológica. Então, talvez esse seja o único fator positivo em meio a algo que é tão penoso e que traz tanta dor. Mas pra que, né, chegar nesse ponto? Por que não procurar ajuda médica antes de chegar nesse nível, antes de chegar nessa dor? Essa reflexão a gente sempre precisa fazer quando a gente fala de transtornos da mente, tá? Porque há tratamento, há cura, há equilíbrio. A gente só precisa se propor a se ajudar e também a procurar ajuda externa que vai orientar a gente no que precisa ser feito para que a gente também possa fazer a nossa parte. E aí, gente, ela traz também uma questão sobre aspectos gerais, do transtorno do pânico, né. A gente falou bastante sobre situações estressantes, você está vivendo um momento de ansiedade, não está vivendo, mas ela traz um aspecto que eu, pelo menos, não imaginava, tá, que eu quero dividir com vocês. Que muitas vezes as pessoas que apresentam a síndrome do pânico, não só uma questão de um ataque isolado, uma situação específica, elas vêm de estresses muito prolongados. Então, quando ela vai procurar ajuda médica e o médico questiona, né, aconteceu alguma coisa recente, ou na última semana, no último mês, a pessoa fala: "Não, não aconteceu".
Mas acabou de falar que isso era importante, sim, é uma ferramenta importante para você analisar se está tendo um ataque ali naquele momento, se é de pânico, se é algo cardíaco, como a gente trouxe no exemplo. Mas quando a gente vai fazer uma avaliação desse transtorno do pânico, dessa síndrome, essa questão do estresse prolongado ela é muito importante, porque muitas vezes aquele paciente que está procurando ajuda, ele não vivenciou algo na última semana, no último mês. Às vezes fazem meses, chegam a fazer até anos que aquela situação de estresse está se fazendo presente. Seja por alguma questão profissional, alguma questão afetiva, alguma questão familiar, alguma questão de saúde. Aquele estresse prolongado está sempre presente na sua rotina, na sua mente, na sua forma de agir perante a vida. E esse estresse prolongado, ele vai atuando no nosso cérebro. A gente já viu em outras oportunidades, mas é sempre legal de reforçar, que o estresse, ele tem o poder de fazer com que o seu mecanismo cerebral, suas glândulas, os seus hormônios funcionem de forma muito intensa, com muita liberação. Então, isso vai afetando o seu organismo. Então, muitas vezes, uma crise de pânico que é súbita, ela tem uma origem, sim, vinculada a um estresse que vem acontecendo de modo prolongado na sua mente e no seu corpo. Além disso, como aspectos gerais, o livro traz que é mais comum em mulheres, o que não é impeditivo para que homens também apresentem esse transtorno, mas é mais comum em mulheres. Existe uma questão de propensão genética, é sempre um fator, a gente falou agora há pouco. A questão genética é um fator para toda e qualquer doença, mas não necessariamente a questão genética vai ser o único motivo para que você tenha ou não alguma enfermidade. Pelo contrário, a gente sabe que existem motivos diversos. Então, a propensão genética é um fator a ser observado, mas nada impede que ninguém da sua estrutura familiar tenha tido isso e você manifesta, porque, independente da propensão genética, isso pode vir a acontecer baseado em outros contextos do seu ambiente, da sua vivência e também falando pela doutrina espírita, de coisas que a gente vai acumulando, de marcas que a gente vai deixando no nosso perispírito ao longo das nossas jornadas encarnatórias. Outro aspecto geral. É muito comum que o transtorno do pânico venha acompanhado de outras alterações comportamentais. Por quê? Porque quando a gente fala, vou trazer um exemplo básico aqui dentro do que a gente já falou. Se você fica muito medo de estar num local em que haja muita exposição e você não tem a previsibilidade de quando você vai ter uma manifestação dessa síndrome do pânico, muitas vezes você se isola. Muitas vezes você se afasta, muitas vezes você se recusa a sair de casa, e aquela fobia social que originalmente nem existia passa a se fazer presente. Isso é só um exemplo para a gente entender que uma coisa vai puxando a outra nesses transtornos da mente, tá? E por fim, o impacto social que a gente também traz, né, é que todo esse sofrimento gerado pelo pânico, ele traz impactos financeiros, sociais e familiares. Porque muitas vezes você se afasta de um ambiente profissional, você não consegue ali manter essa rotina de trabalho, você se afasta das pessoas. Em termos de contexto familiar, é claro que é importantíssimo a rede de apoio, mas muitas vezes a família também não tem o conhecimento para lidar do modo adequado. Por isso que também a gente sempre fala em transtornos da mente, é muito importante entender, é muito importante se propor a conhecer. Seja você a pessoa que tem o transtorno ou que conhece que alguém que tem, para que você pode ser uma rede de apoio que se autofortaleça para poder ser suporte para quem é que precisa, tá? Mas enfim, gente, acho que a grande mensagem aqui é que o transtorno do pânico, como foi dito lá no início, é uma das manifestações mais intensas e com muitas consequências. Então, é muito importante que a gente busque ajuda. Isso eu falo em todas as aulas, eu vou continuar falando, porque assim, a gente pode ser feliz, sabe? A vida pode ser mais leve. Então vamos fazer a nossa parte, tá? Vamos procurar ajuda e vamos se propor a fazer tudo o que for possível para ter essa paz e esse equilíbrio que a gente tanto precisa, tá bom? E aí, tá aí, nem lembrava, tá? Perdão, mas enfim, dentro do que eu falei, tá? É importante a gente lembrar também no momento de crise que essa angústia vai passar. Então, respira, pega num lugar e pensa em Jesus.
pensa na natureza, para que aquele momento do ataque, da crise em si, ele seja abrandado e a gente consiga voltar a um estado de normalidade ali, de equilíbrio depois dessa crise o mais rápido possível, que ela seja o menos duradoura possível. Então, a gente está falando de buscar ajuda como um tratamento global, mas que a gente também use essa lembrança de que essa angústia é passageira e que você pode tentar serenar sua mente mesmo no momento da crise aguda, para que isso seja o mais breve e o menos intenso possível, tá? Agora sim, tá, gente? A gente vai entrar na reflexão final desse capítulo, que fala uma coisa que eu acho muito importante, tá? Sobre postura médica em relação com o paciente. Sempre falam de buscar ajuda, mas acho que essa reflexão também vai para quem é médico, para quem tem contato, é da área da saúde, para quem de alguma forma tem o potencial de ajudar o outro com conhecimento técnico e também de forma geral para todos aqueles que são rede de apoio, tá? E aí eu trago essa passagem do livro. A empatia do médico terapeuta, se colocar no lugar do paciente, identificar suas angústias, é de fundamental importância. É necessário que os pacientes se sintam acolhidos e respeitados, com uma conduta que se diferencie dos inúmeros contatos anteriores. Muitos deles já chegam ao consultório desesperançosos e fragilizados, uma vez que em inúmeras situações foram avaliados e julgados como indivíduos que têm tantas queixas, mas que não apresentam nada. Já passou da hora que os profissionais de saúde revejam seus conceitos e entendam algo a mais que cada paciente carrega consigo. Um indivíduo com pânico não está definitivamente diante de uma ameaça real, mas seu sofrimento existe e é muito expressivo. Além disso, deveria ser da essência de quem cuida de seres humanos ouvirmos com a alma e com o coração, já que cada indivíduo tem uma história de vida, emoções, culturas, hábitos e toda a riqueza de uma experiência humana. Então essa mensagem ela me tocou profundamente, ainda mais vindo de uma médica, tá, gente? Que é domine todas as técnicas, mas quando falar com o ser humano, seja apenas outro ser humano. Quem está ali buscando ajuda não está sentindo felicidade ou alegria de estar vivenciando todo aquele sofrimento. Não está vivenciando um momento fácil da sua vida. Então, se você tem a oportunidade de ajudar, se você é um médico, se você é um terapeuta, se coloca no lugar do outro, julga menos e avalie o contexto como um todo, acolha. Acolha e ame aquele próximo como alguém que está precisando de ajuda. Então, essa é uma mensagem para esses profissionais que tenham o acolhimento e o cuidado que gostariam de receber se tivessem vivenciando algo similar. Tá bom, pessoal? E aí a gente entra no nosso segundo capítulo de hoje, que fala da relação entre ansiedade e compulsão, né? O capítulo 1 fala ansiedade, o combustível para as compulsões. Muitos pacientes que buscam atendimento médico para tratar suas compulsões já apresentavam alto nível de ansiedade que não foi devidamente tratado, tá? E aí, a gente traz, é um capítulo mais curto, tá, gente? Mas ainda assim bem rico, que a doutora começa falando que ansiedade e compulsão não necessariamente andam juntos. Você pode ter ansiedade e não ter compulsão, assim como você pode ter compulsão e não ter ansiedade. Mas pelo próprio mecanismo de funcionamento dessas duas coisas, é muito comum que um potencialize o outro. Por quê? Tá? E aí, antes de eu falar da figura, quando a gente está muito, a gente vai falar isso no próximo slide, tá? Mas quando a gente está muito ansioso, a gente tende a pensar muito sobre aquela coisa, tá? Aquela situação que está gerando ansiedade, que está promovendo angústia. E muitas vezes a gente busca fazer algo que alivie aquele sintoma. Você vê como quem assistiu os capítulos anteriores lembra muito nessa fala sobre o transtorno obsessivo compulsivo, um pensamento repetitivo que gera um comportamento para tentar aliviar, não alivia e esse ciclo se retroalimenta. Da mesma forma aqui, tá? A ansiedade vai gerar um pensamento repetitivo e muitas vezes a compulsão vem como uma tentativa de alívio que não é satisfatória, que não promove o alívio conforme era o desejado. E aí a compulsão, tá, gente, ela se manifesta de variadas formas. A gente traz alguns exemplos bem comuns aqui, tá?
A questão da compulsão alimentar, muitas vezes chegando em níveis de comer até de fato passar mal, até de fato ter episódios, físicos mesmo desse excesso de alimentação. A compulsão por trabalho, né, muitas vezes tão valorizada na sociedade atual, que trabalhar e ser produtivo e não sei o quê, mas muitas vezes essa compulsão por trabalho envolve uma fuga da realidade, uma fuga de outros aspectos da vida que precisam ser equilibrados. Então, como tudo na vida, o trabalho é extremamente importante, mas, a compulsão, a falta de controle e a falta de limite também é algo que é nocivo para o indivíduo. A questão das compras, que gera uma série de consequências pessoais e muitas vezes familiares, de endividamento, e de realmente um descontrole total financeiro. A tricotilomania, que a gente fala dá esse exemplo, mas vem com outros, assim, esse é o de arrancar fios de cabelo, às vezes promovendo, falhas no couro cabeludo que mexem com a autoestima, o roer de unhas que também machuca, às vezes tirando a pele lateral e que, abre brecha para a instalação de fungos e bactérias que promovem outras doenças, escoriações na pele que também fragilizam e são mecanismos de instalação de outras doenças. A compulsão por jogos tão frequente no mundo atual, quando a gente olha para as nossas crianças, para nossos adolescentes, a gente como adulto também, mas isso é muito comum. A questão da internet, quantas vezes a gente vê famílias em ambientes sociais, em restaurantes, e todo mundo mexendo no celular, ou jovens que não querem se alimentar, que não querem conviver com os amigos, que muitas vezes nem querem sair de casa porque estão recorrentemente jogando. Então isso também é um tipo de compulsão. E até a atividade física compulsiva. A atividade física é muito positiva, mas em excesso também é uma compulsão. E o que é interessante daqui, tá, gente, é que assim, tudo isso é importante, se alimentar é importante, trabalhar é importante, comprar é importante no nível de viver, né, de tipo, de uma compra controlada, uma compra do que é necessário de fato e não por um prazer imediatista. Tudo bem, arrancar o fio de cabelo não, mas a questão das redes sociais e tal é importante, a atividade física é importante, mas esse excesso, essa compulsão, ela é muito nociva nas mais diferentes formas, como eu falei, questão de satisfação pessoal, de endividamento, de equilíbrio com aspectos da vida, de instalação de outras doenças, de socialização, isso tudo a compulsão acaba, afetando, tá. Então, quando a gente fala sobre isso, as pessoas que sofrem dessas compulsões têm uma dificuldade muito grande de colocar um ponto final nas atividades que elas iniciaram. E esses pensamentos repetitivos que a gente comentou no início são o maior obstáculo. E aí, para fechar esse capítulo que eu falei que era mais curtinho, a gente tem um ciclo vicioso, né? É o que eu estava falando, acabei me antecipando, mas esse slide é sobre isso. Quanto mais elevada a ansiedade tiver, mais você tem esses pensamentos obsessivos, que são repetitivos. E quanto mais você tem esses pensamentos, a pessoa também quer fazer mais aquilo. Por outro lado, quanto mais compulsiva for, mais pensamentos obsessivos ela gera, o que aumenta o nível de ansiedade. Um mecanismo, mais uma vez, muito similar ao toque. Pensamento obsessivo, comportamento para tentar aliviar o sintoma. Comportamento não alivia o sintoma, o pensamento volta. Vocês verem com esse ciclo vicioso, ele se faz muito presente. Por quê? Você quer evitar a situação que gera ansiedade, você tem um alívio momentâneo ou não, mas você tem essa tentativa de alívio momentâneo e você sente culpa ou impotência, porque você sabe que aquela ação compulsiva provocou uma série de outros efeitos nocivos, como a gente se exemplificou no slide anterior. Então, a mensagem final desse tratamento não, desse capítulo, é que além do tratamento da compulsão em si, é preciso tratar a ansiedade para que haja uma melhora significativa do quadro global, do quadro como um todo. Lembre-se, a ansiedade e a compulsão são como fogo e gasolina, que fazem uma combinação explosiva. Por isso mesmo é tão importante a gente estar atento aos sinais da ansiedade excessiva para que evitar que esses transtornos ansiosos se deflagrem, assim como as compulsões. A ansiedade é um gatilho para vários transtornos da mente.
O do pânico é um exemplo, o toque é um exemplo, a compulsão é um exemplo e tantos outros que a gente viu na aula anterior também e vai ver nas próximas. Então, assim, a ansiedade precisa ser tratada e quando ela já acabou interferindo na instalação de outras comorbidades, a comorbidade, que é essa outra doença que anda em paralelo, também precisa ser tratada, porque nós, como os indivíduos, precisamos ser vistos de forma inteira, de forma total, para que o tratamento seja o mais eficaz e o seu efeito positivo seja o mais presente no todo da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida e da nossa mente. Tá bom, pessoal? Com isso a gente encerra a aula de hoje. Encontro vocês no próximo mês. Fico à disposição, assim como todos do grupo de estudos espíritas Saint-Germain, para dúvidas, comentários, colocações e espero ver vocês no próximo mês. Grande beijo a todos. Tchau, tchau.